Não, em hebraico eu peguei. Tá, depois é isso aqui, tá? Estou vendendo o último. Vamos fazer essa aula Leilun Nishmat para a elevação da alma de Tuba Bat Aharon e Sara Bat Habibi. Desligar, né? Por favor, desligar o celular. Vou desligar agora. Astrologia, mapa astral. Dando sequência para a aula da semana passada. Muitos, depois da aula, me perguntaram, mandaram mensagem. E basicamente, queriam saber se já que a astrologia veio do judaísmo, então se nós podemos consultar uma astróloga, ler as previsões do jornal e assim por diante. Então, nós já explicamos na semana passada, mas para deixar claro, para nós é proibido consultar astrólogos, é proibido ler toda e qualquer informação, falsa ou verdadeira, que está disponível por aí. Então é besteira? De jeito nenhum. A astrologia é verdadeira. E justamente por ser verdadeira que ela é proibida. Quem quer saber mais detalhes, vale a pena escutar a aula da semana passada. Mas, por que eu estou dando essa aula então? Tem uma outra finalidade. Além de saber o futuro, nós podemos também estudar e conhecer melhor a cada um de nós. A astrologia serve para prever o futuro, para ler nas estrelas o que vai acontecer, mas também para entender quem somos nós que nascemos em tal mês, dia, hora e assim por diante. Eu gostaria de ler com vocês no original. Quando eu digo original, tem a Torá escrita, que foi dada para Moshe no Sinai, e tem a Torá oral. A Torá oral, quando nós falamos da essência da Torá oral, é o Talmud. Para quem não conhece o Talmud ele foi escrito depois da destruição do templo, nós estamos falando de 1600, 1800 anos atrás. E o Talmud, ele é uma ata de reunião de sábios. Então quem gosta de estudos intelectuais, quem gosta de acessar a sabedoria milenar, recomendo fortemente estudar o Talmud. O Talmud é o que o povo judeu se dedica há milênios a estudar diariamente. Se você vai numa yeshiva, grande parte do dia é o estudo de Talmud. E em todos os lugares, no mundo todo, os judeus estudam o Talmud. Por que aqui não se dá aula de Talmud? Nós damos aula de Talmud, mas talvez elas não são tão badaladas como as aulas de mística, porque as pessoas não conhecem a sabedoria do Talmud. O Talmud, como eu falei, é uma ata de encontro de sábios. E eles começam a analisar as leis do judaísmo. Só que eles desviam um pouco, se podemos falar que é desvio, eles entram num assunto e começam a falar de outro assunto. Então é maravilhoso você estudar o Talmud, que lá você tem de tudo. Desde receitas, recomendações médicas, botânica, você tem de tudo no Talmud. E principalmente você tem a lógica e a sabedoria dos nossos sábios. Então, numa dessas conversas, no Tratado de Shabat, que eles estão falando das leis de Shabat, eles entram no assunto de astrologia.
Então quem quiser a fonte, a referência, Tratado de Shabat, página 156a. O assunto é denso e tem muita gente, eu vou pedir um pouco de silêncio para eu conseguir me concentrar. Eu vou ler no original para vocês no Talmud. Ktiv Apinkesei de Rabbi Yoshua ben Levi. Eles encontraram um caderninho, um caderno de um grande sábio chamado Rabbi Yoshua ben Levi. E nesse caderno tinha vários segredos. E um dos segredos é sobre a questão da astrologia, dos signos, saber como é a pessoa que nasceu em tal data. Esperamos, no final, conseguir montar o mapa astral. Diz nesse caderno o seguinte: aquele que nasce no domingo, Yegvar velo Hadabei, aquela pessoa que nasce no domingo, ele vai ser uma pessoa ou 100% boa ou 100% do outro lado, uma pessoa de extremos, ou muito boa ou muito ruim. E tem uma lógica para isso. No primeiro dia da criação, no domingo, foi separada a luz da escuridão. Então, ou que você vem da luz, ou que você vem da ausência da luz da escuridão. Não comecem a pensar em vocês, vamos devagar. Quem nasce na segunda-feira vai ser uma pessoa briguenta. Porque no segundo dia foram separadas as águas. E as águas, discórdia, separação, disputa, surge na segunda-feira. Não chegue a conclusões muito rápidas, porque senão podia mandar a tabela por WhatsApp e não precisaria vir até aqui. Então espera um pouquinho para a gente poder conseguir montar. E vamos ver quem merece que a gente monte o mapa astral hoje. Quem nasce na terça-feira, consta nesse caderninho de Rabbi Yoshua ben Levi. Terça-feira. Ele vai ser uma pessoa rica, mas com uma inclinação forte para falhar. Ih, meu Deus. É dito que na terça-feira foi criada a vegetação e o pasto, as gramas. Então você tem fartura, mais um em cima do outro. Então você tem bastante, mais um querendo atropelar o próximo. Quarta-feira vai ser uma pessoa sábia, iluminada, igual as luminárias que foram criadas, fixadas na quarta-feira, o sol, a lua, os astros. Quinta-feira vai ser uma pessoa gomel hassadim, uma pessoa generosa. E na quinta-feira foram criados as aves e os as aves e os peixes, que eles são alimentados diretamente por Deus. Então eles são alimentados pela generosidade divina. Então quem nasce na quinta-feira vai ser uma pessoa generosa. Quem nasce na sexta-feira, diz o Talmud, está escrito nesse caderninho, ele vai ser uma pessoa que busca fazer o bem. Porque Shabat, a gente está sempre correndo para aprontar a casa e tudo para o Shabat, então você está correndo atrás de mitzvot. Então quem nasce na sexta-feira, ele vai ser uma pessoa que busca fazer mitzvot. Quem nasce no Shabat, diz o Talmud, vai falecer no Shabat, porque ele causou que o Shabat foi, a palavra certa não seria profanado, mas o Shabat foi necessário dar à luz, então ele vai acabar falecendo no Shabat. É importante frisar que não tem proibição nenhuma, pelo contrário. Você está na hora, não pode marcar o parto, não pode marcar cesárea no Shabat.
Mas se é de repente, você vai na hora que for, Shabbat, Yom Kippur, você pega o carro e vai para dar a luz. Mas já que aconteceu, nasceu no Shabbat, faleceu no Shabbat. Não tem nada ruim de falecer no Shabbat, pelo contrário, direto para o Gan Eden, mas não é o caso, não é o tema de hoje. E quem nasce no Shabbat vai ser uma pessoa mais sagrada, mais elevada. Vamos deixar as perguntas para o final. Pode ser? Uma pergunta, uma observação. Porque eu já ouvi falar que só os grandes tzadikim têm os rudes morrer no Shabbat. Então, muito bom. Então, falecer no Shabbat é algo elevado e nascer no Shabbat também é algo elevado. Bom, então isso que consta nesse livro. E um dos rabinos trouxe, no meio dessa reunião dos sábios, ele trouxe então esse livro e leu para os colegas. Se levantou um dos sábios presentes, chamado Rabi Hanina. Ele falou: meus amigos, vão e digam para esse sábio chamado Levi, que ele disse sobre os dias, e todo mundo já ficou preocupado ou feliz, que não é o dia que determina como vai ser a pessoa. Lo mazal yom gorem, ela mazal shah gorem. Não é o mazal, o signo do dia, é o mazal da hora. Então nós temos o Sol e alguns planetas aqui mais importantes, que eles são a influência de determinada hora. Não sei se vai dar tempo hoje, vamos tentar correr para a gente conseguir chegar, ou quem sabe a gente vai deixar para fazer uma pastral de cada um. Vamos ver, mas porque você tem uma tabela dos horários então você tem 7 horas, a cada 7 horas vai trocando a influência do Mazal, da hora e do dia. Mas vamos estudar quais são primeiro essas influências. Aquele que nasce na hora que é influenciada pelo Shemesh, pelo Sol, Ramá, nasce influenciada pela Ramá, pelo Sol, vai ser uma pessoa bonita, autossuficiente e uma pessoa transparente, iluminada igual o Sol. Então essa pessoa não vai conseguir esconder segredos. Uma pessoa transparente, verdadeira e autêntica. Aquele que nasce na influência de Vênus vai ser uma pessoa rica, mas com uma inclinação para falhar. É dito que quando acabou o Shabat, o primeiro Shabat da criação, e aquela luz forte, ela se oculta, e Adão e Eva são expulsos do paraíso. Aquele sábado à noite estava bem no momento da influência de Vênus, e Vênus está ligado com o Mazal de fogo, que foi nesse momento que Adão ele descobriu o fogo. Não foi o homem da caverna, foi Adão que fez o atrito de 2 pedras e formou o fogo, e por isso sábado à noite na Avdalá nós acendemos a tocha. Já que tinha esse fogo também está ligado com o fogo interno, mas o fogo que nos aquece para fazer, às vezes, coisas erradas. Então, isso daqui, quem está influenciado por esse fogo, então ele tem um desafio maior. Nada é determinante, vamos tomar cuidado. Mercúrio, quem nasce no horário de Mercúrio, uma pessoa sábia, uma pessoa erudita, é dito que que o Mercúrio ele fica muito próximo do Sol, luz, sabedoria. A influência da Lua, uma pessoa mais sofrida, uma pessoa mais dependente e uma pessoa também que sabe ser discreta, para o bem e para o mal. Pode roubar, enganar sem ninguém perceber. Assim como a Lua, ela não tem luz própria, ela depende dos outros, e essa pessoa acaba sendo uma pessoa mais dependente. A influência de Saturno é uma pessoa que sofrerá frustração
e é uma pessoa que tem ideias meio sem consistência, mas isso aqui também é bom, que as coisas que as pessoas pensam de mal sobre ela também não tem consistência e não acabam se concretizando. Então ele está meio que blindado pelo olho gordo. Júpiter, Tzedek, vai ser uma pessoa, então em hebraico é Tzedek, então vai ser uma pessoa, um tzadik, uma pessoa que corre atrás das mitzvot. E aquele que nasce no horário de Marte, Mazal Madim, vai ser uma pessoa sanguinária. Vai ser um assassino. Será? O Deus da guerra, os romanos. Diz o Talmud, ele é uma pessoa que vai derramar sangue. Só que ele pode ser um shochet. Ele pode ser alguém que faz o abate. Ele pode ser um cirurgião. Ele pode ser um moelo que faz o Brit Milá. Ou ele pode ser um juiz. Ele diz que os juízes também, com o veredito dele, podem matar, de certa forma, ou absolver a pessoa. E o que nós concluímos daqui? Essa última frase já explica tudo. Tem opções de você canalizar essas tendências. Mas antes disso eu quero finalizar porque é interessante como que continua o Talmud. Falou Rabi Hanina, então todos os rabinos lá presentes, grandes rabinos. Rabi Hanina ben Dossa, ele fala o seguinte: Mazal Machim, Mazal Mashir. É o teu astro, são os astros, são as estrelas que determinam se você vai ser rico ou não tão rico, se você vai ser inteligente ou não inteligente. Veyesh Mazal le Israel. Existe Mazal. O povo judeu está sobre a influência dos Mazalot. Eu sou influenciado pelo que minhas estrelas determinam para mim. Em outras palavras, não tem jeito. Continua o Talmud. Rabi Yochanan, outro grande sábio, Ben Zakkai, fala o seguinte: En mazal le Israel. Não tem mazal para o nosso povo. Não está nada pré-determinado. Em outras palavras, os astros determinam algo, mas eu posso mudar através dos meus méritos. Vamos chegar lá. E a maior prova para isso foi a história que a gente contou semana passada, acho que a gente falou sobre isso. Abraham Avinu, ele estava determinado nas estrelas que ele não teria filho. E Deus fala para ele: vem comigo. Sai das tuas previsões, sai da astrologia, e eu vou te levar acima dos astros. Espiritualmente falando, eu vou te conectar com o nível de Deus acima dos astros. E você vai ter filhos. E assim foi. E aqui ele explica no Talmud o que aconteceu exatamente. Ele viu Abraham Avinu que a influência dele era de Júpiter. Só que, a gente vai ver que tem vários detalhes. Só que o Júpiter que está influenciando ele estava no Marav, estava no oeste. Que o oeste é mais frio, então não possibilitava ele ter filhos. O que Deus ele fez? Deus ele colocou a influência dele para o leste, e com isso ficou mais quente, e com isso ele teve filhos. Então a gente vê que Deus não falou: deixa que eu te dou abrahá para ter filhos. Ele mudou o astro dele para ele ter os filhos. Então a gente vê que sim, tem uma influência, só que a gente pode também mudar através da nossa conexão com Deus. Vamos chegar lá. E aqui ele traz uma história. Novamente eu disse que cada um tem livre palavra, e vão falando e vão lembrando, e fica essa figura bonita no final das contas. Shmuel, ele fala: não existe mazal em Israel. Nós não estamos fechados, selados com o nosso mazal. Ele traz aqui a história de Shmuel e Avlet. Shmuel era um grande sábio e Avlet era um astrólogo, não judeu. Eles estavam juntos e de repente eles veem um grupo de pessoas indo em direção a uma floresta que eles iam lá cortar bambu. Avlet falou para Shmuel: olha aquele cara lá.
Tá vendo? Aquele lá no meio do grupo, esse daqui não volta. Esse daqui vai ser mordido por uma cobra e ele não vai voltar. O Shmuel falou para ele o seguinte: talvez ele não vai voltar. Depende dos seus atos. Eles continuaram conversando e depois de um tempo volta o grupo e o homem volta junto. O rabino olha para o astrólogo. Calma. Ele foi lá, abriu lá o feixe de bambu que ele tinha amarrado e ele encontrou bem lá no meio uma cobra partida ao meio. Falou, olha aqui a cobra. Falou, sim. E olha aqui o homem. E o rabino pergunta para ele, me conta, o que você fez de bom hoje? Falou, não sei, não. E conta exatamente o que aconteceu. E aí o homem falou, bom, vou te falar a verdade. Nós costumamos fazer um almoço compartilhado. Cada um traz o seu pedaço de pão, a gente coloca tudo numa cesta. Um está mais fresco, outro está menos fresco, mas está na cesta e todo mundo partilha do mesmo pão. Hoje eu percebi que tinha um colega que ele não trouxe o pão. Ou que ele não tinha, esqueceu. Quando eu vi isso, eu avisei e falei, hoje eu quero ser aquele que vou coletar o pão. E quando eu cheguei perto dele, eu fiz de conta que ele deu, mas eu coloquei o meu, para ele não se sentir envergonhado e ninguém percebeu que esse homem não trouxe o pão. E aí o Shmuel, ele falou, Tzedakah tatzil mivavet. A tzedakah salva da morte, que a gente falou semana passada. E não só da morte, que ele não vai ter uma morte estranha, mas salva da própria morte. Então, no mérito dele ter dado a tzedakah, ele salvou a sua vida. E a próxima história foi a história que a gente já contou semana passada, que também está no Talmud, da filha de Rabi Akiva, que também foi salva de uma cobra através da tzedakah que ela fez. E depois ele conta outra história que a gente contou semana passada também, mas só para colocar na sequência, daquele do Rav Nachman bar Yitzchak, que a astróloga falou para a mãe dele que ele seria um ladrão, e aí foi recomendado que ele usasse sempre a kippah, sempre a cobertura na cabeça, e a mãe sempre rezou para ele não ser um ladrão. E um dia que caiu a kippah da cabeça dele, de repente ele teve a tentação e já ia roubar uma fruta, mas ele conseguiu se conter. Então nós vemos daqui o seguinte, conclusão desse Talmud. Tem muitas coisas interessantes aqui no Talmud, vários comentaristas, mas nós vemos algumas coisas importantes. Nós não podemos nos consultar com astrólogos. Mesmo que está escrito o futuro, está escrito que Tamim Tiei Mashem Elokeinu, que eu devo ser íntegro com Deus e confiar nele, e não ficar procurando descobrir. Então eu não devo consultar. O que está escrito nas estrelas existe. Então a astrologia existe. Nossos sábios, eles eram entendidos de astrologia nos mínimos detalhes. E para que eles precisavam saber tudo isso? É dito que os grandes sábios, principalmente aqueles que lidavam com o Supremo Tribunal ou com qualquer tribunal, eles tinham que conhecer de tudo. Tinham que conhecer os mínimos detalhes de todas as idolatrias, por exemplo, todas as línguas. Porque para você julgar alguém, você não pode saber mais ou menos. Você tem que saber exatamente sobre tudo. Então eles sabiam tudo. E por isso que é interessante estudar o Talmud, que você vê homens tão cultos e tão conectados, expondo muita coisa que eles sabem. E a conclusão é Ein Mazal Le Israel. Nós não estamos fixos naquilo que está nas estrelas. E aqui eu quero dar uma explicação que eu acho que é a coisa mais importante da aula. Vamos dizer que eu fui no astrólogo, agora um astrólogo verdadeiro, e ele falou para mim o que vai acontecer. Ele chegou para mim e falou, você vai ganhar $1 milhão em 3 meses.
Se eu ficar parado em casa, sem trabalhar, eu vou ganhar? Sim ou não? É a famosa história daquele homem que está se afogando. Para quem não conhece, aquele homem que está se afogando e de repente ele encontra um galho. Falou, não, Deus vai me salvar. Aí vem um salva-vida, não, obrigado, Deus vai me salvar. Manda um helicóptero, não, Deus vai me salvar. De repente ele afunda, ele encontra o Criador em outro endereço. E ele fala, eu confiei tanto em você. Falou, sim, eu te mandei o galho, mandei o salva-vida, mandei o helicóptero. Isso daqui representa a nossa vida. Então, está escrito nas estrelas. E daí que está escrito nas estrelas? Você descobriu, parabéns. Agora, se você não fizer por onde, não vai resolver nada. Então, qual é a diferença? Você está curioso? Todo ser humano é curioso. Mas contenha a sua curiosidade, confie em Deus e não fique procurando saber o futuro. Eu posso saber o futuro? É possível, mas eu não posso. Pronto. Vou treinar a não ser tão curioso. É bom. Agora, se tiver escrito nas estrelas uma coisa negativa, é certeza que aquilo vai acontecer? Se eu falar que isso é certeza que vai acontecer, quer dizer que eu acredito no fatalismo. E se eu acredito no fatalismo, eu posso rasgar a Torá. Toda a base da Torá é que existe o livre-arbítrio, que existe a forma de recuperar. E toda a base da tefilá, o que quer dizer tefilá, oração? É muito bonito a linguagem que eu falo com Deus. Yehi ratzon milfanecha. Conhece essa? A gente usa várias vezes. Yehi ratzon milfanecha. Que seja a vontade perante você. Em outras palavras, é o seguinte. Mesmo que você determinou que tal pessoa deveria ficar doente, Deus nos livre, determinou tal coisa, Yehi ratzon, Deus, vamos trocar essa vontade? Vamos mudar? Qual que é a mensagem judaica então? Esquece o que está escrito nas estrelas e vai trabalhar. Se está escrito nas estrelas que você vai encontrar o homem dos seus sonhos, a mulher dos seus sonhos, então você fica esperando? Vai procurar. Então, se você tiver disposição, tiver boa intenção, vai atrás, procura e faz por onde que a brachá vai vir. E aqui vem a ideia que a gente falou, está escrito que aquele que nasceu sobre a influência de Marte vai ser um assassino. Eu vou ser um assassino se eu quiser. Se eu quiser, eu posso ser qualquer outra coisa que está ligado com essa área. Aqui a gente vê que sim, tem uma certa influência na minha profissão, na minha conduta, no meu comportamento. Sim, tem uma influência. Então, talvez, esse mapa astral, ele pode ajudar para saber aquilo onde eu devo focar ou talvez aquilo que eu devo me esforçar mais. Mas vale a pena falar que é dito que a pessoa mais conectada a Deus não deveria nem consultar isso. Eu estou ensinando, primeira coisa, para mostrar que não precisamos ir para outros endereços, que tem tudo no judaísmo. Então, eu acho que é importante mostrar que a astrologia vem do judaísmo. Mas para alguém que tem essa curiosidade, então, que ele procure nas fontes judaicas. Ele faz esse mapa astral judaico, cabalístico, não tem problema nenhum em fazer isso. Não é a melhor coisa do mundo. O ideal seria você ter uma conexão com Deus, confiar nele e não procurar isso. Mas quem tem interesse, ele sim pode fazer. E outros detalhes, dados importantes, que nossos sábios sim falam. A influência dos meses tem sim uma importância que nós devemos saber. E nós temos também um conceito de horas. Não sei se muitos já ouviram falar, mas sexta-feira à tarde, na sexta hora do dia, temos a influência de Marte. Nós falamos que é aquele mazal de sangue. Nesse momento, nós não fazemos o Kiddush. Então, existe um costume cabalístico de não fazer o Kiddush na sexta hora de sexta-feira. Só que aqui já vai entrar algumas coisas interessantes que depois
Vocês podem pesquisar e entender melhor sobre isso. Como pode ser que aqui, em São Paulo, em Brasília, em todos os estados, é o mesmo horário? Não estão exatamente na mesma linha. Então existe algum lugar que lá 6 horas é 6 horas. E os outros são próximos de 6 horas. E acabam ficando juntos. Então, por exemplo, se eu não me engano, em São Paulo, acho que é 5h20, 6h20 a 7h20. Ou 6h12 a 7h12, tem que ver exatamente. Cada estado tem esse horário exato, quando que é a sexta hora exata. Então, só para saber que não é tão fácil essas contas todas, mas existe a sexta hora do dia de sexta-feira, é a influência de Mazal Madim. Então nós não fazemos Kiddush, nem com vinho branco, não é questão do vinho tinto, nem com vinho branco não se faz Kiddush. É proibido ou não é proibido? Estou falando um cuidado pela Kabbalah, desta influência desse astro na sexta-feira. E na Austrália? Eu não me lembro. Não. É outra hora qualquer, menos 6 horas. Hã? É outra hora qualquer, menos 6 horas. Não, é 6 horas, é 6 horas. Assim, então o Márcio vai... Sim, pegou porque... com fuso horário? Sim, exatamente, fuso horário. Onde que está escrito o horário das 6 horas? Tem que pesquisar na internet como que você faz essa conta. Tem algumas cidades que já foram feitas contas, eu posso passar. Eu não me lembro exatamente qual que é. Um era 6h12, outro era 6h20, outro era 20 para 6, eu não me lembro exatamente qual cidade é cada um. Mas o mais importante é o seguinte, Sérgio, está escutando? Nós temos uma certa dualidade. Por um lado, a gente fala da influência dos astros. A gente tem que se preocupar com isso, com aquilo, aquilo. De repente a gente fala, não pode, confia em Deus. Como que a gente resolve isso? Existe ou não existe? Pode ou não pode? A Kabbalah explica um negócio incrível. Não dá para entrar agora muito fundo. Mas a forma que Deus ele cria e dá vida para esse mundo é um processo muito interessante da distribuição da energia divina. Uma coisa fascinante. Quem quiser, um dia a gente pode fazer um curso mais profundo sobre Kabbalah, como que funciona. Porque imagina a luz divina na sua intensidade máxima. A gente não consegue olhar para o sol do meio-dia. Imagina você olhar para Deus. Então, se Deus vai iluminar a sua força total, não tem ser humano que aguente. Não tem mundo que exista. Então Deus ele ocultou. Então existem os filtros que vão canalizando essa energia até chegar aqui. Então nós temos na Kabbalah os mundos, os anjos, os portais. Tem muita coisa. Sfirot. E essa energia vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, até que o último filtro são as estrelas, são os astros. Este é o último filtro da energia divina. Quem é um bom goleiro? Principalmente para catar um pênalti. O bom goleiro é ele que consegue ver já pela posição do jogador, a posição que ele vai colocar o pé na bola, ele já consegue calcular o ângulo antes da bola vir. Então, o astrólogo seria um bom goleiro. Aquele que consegue vir a mensagem das estrelas um pouquinho antes da gente. Ele vai falar o que vai acontecer amanhã. Se eu esperar até amanhã, eu vou saber o que vai acontecer amanhã. Mas ele consegue ver um pouquinho antes. Eu estou falando dos verdadeiros astrólogos. Ele tem essa visão e ele consegue já ver o que aquela estrela, naquela posição, etc., ela está determinando para aquele dia. Que pode acontecer ou não, como nós vimos e veremos. Imagina que você está saindo de casa no dia do seu aniversário. E chega o carteiro, chega o correio, com aquele cartão lá da Renner ou qualquer outra loja. Feliz aniversário! E eles calcularam bem lá na loja e conseguiram que chegasse exatamente aquele desejo no dia do seu aniversário. E se você é a pessoa mais sentimental, então você fica feliz que lembraram do seu aniversário. E você começa a agradecer o carteiro. Como você sabia que... E é óbvio que o carteiro não sabe. O carteiro é apenas o último estágio.
Alguém lá preparou a mensagem, outro imprimiu, outro colocou no envelope, foi para o correio, distribuiu. O cara simplesmente pegou lá na central e te entregou. Ele não sabe de nada, ele não tem nada a ver com essa mensagem. E aí se você começar a insistir com ele, mas como você sabia? Ele falou, desculpa senhor, mas eu tenho outras entregas para fazer. E ele não sabe do que você está falando, você começa a insistir com ele. Então exatamente... Quando você atribui crédito para o carteiro, é quando você atribui crédito para as estrelas. Quem são as estrelas? Nada. Quem são os astros? Nada. Eles são um carteiro, eles são os últimos nessa cadeia de energia quase que infinita. Eles são lá o último estágio. Sabe quando você liga para a atendente lá da Oi, da Vivo e todas as outras, todas são iguais? E aí você tenta falar uma coisa diferente do script, falar desculpa senhor, mas essas são as normas da empresa e assim por diante. Todo mundo conhece essas respostas automáticas. Aí você fica nervoso e fala, posso falar com o supervisor? Sim, por favor, fale com o supervisor. Quando você quer falar com as estrelas, fala, não sei de nada. Fale com o supervisor, fale com Deus. Vai direto falar com Deus. O que você está falando com o carteiro? E é isso que quer dizer em Mazal Israel. Não temos a influência. Temos sim influência, mas nós não devemos atribuir a influência aos astros. Nós devemos lembrar que existe uma força muito maior, ou a verdadeira força, aquele que mandou para as estrelas a mensagem, que é Deus. Tá claro daqui? Tem o Zohar, livro básico da Kabbalah, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que nosso povo, nós estávamos sob a influência das estrelas até a entrega da Torá. Então Abraham Avinu, ele estava sob a influência das estrelas. Mas no momento que foi entregue a Torá, nós partimos para um outro nível, nós estamos acima das estrelas. Então é uma coisa interessante que o Zohar ele coloca que hoje é possível e nós devemos mudar o nosso destino através de tshuva, através de uma aproximação divina, através da oração, através de bons atos. Vamos só resumir. Os astros têm a sua influência, mas nós não devemos ficar parados, estagnados nesse conceito. Devemos estar livres e conseguir se conectar com uma energia assim. Mas para isso a gente precisa entender como que Deus ele conduz o mundo. Tem 3 formas de nós recebermos a energia divina. Sejam as coisas boas, tudo que a gente merece e precisa, tem 3 formas de receber isso. Primeira forma é sahar, recompensa. Seria uma forma de espécie de salário. Você faz a sua parte, você recebe. Então, é pedir para receber aquilo que é devido. Então, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom filho, seja a forma que você se conecta a Deus, eu posso me colocar como um servo, posso me colocar como um filho, o ideal é que seja como um filho, e tem a Sahar Ve'oned, existe a questão de recompensa, medida por medida. Esse é o básico. Depois existe ganhar um bônus. A gente quer, além do salário, a gente quer ganhar um bônus. Júlio, como a gente faz para ganhar um bônus? Para ganhar um bônus, a gente precisa fazer um esforço extra. Então, se existe um trabalho extra, você faz algo a mais, com mais capricho, com mais carinho, isso te rende um bônus. E por último, nós temos a influência dos Mazalot. Nós temos a influência dos astros. Podemos continuar mais 15 minutos? Sim. Tá bom. Mas eu preciso de silêncio, que dá. O que significa a influência dos astros? Quem são os astros? Vamos parar de falar astros, vamos falar na palavra certa. Mazal, os Mazalot. Está escrito na Mishnah: não existe uma graminha aqui embaixo que ela não tem o seu mazal. Tudo tem o seu mazal. E esse mazal é responsável por fazer essa grama crescer. Quem é esse mazal? É uma força independente de Deus? Não, é Deus. Deus através desse último estágio chamado mazal.
Outra citação interessante do Talmud: Akol talui bamazal, tudo depende do mazal. Afilo Sefer Torah Shebaichal, até mesmo o Sefer Torah que está dentro da Arca Sagrada. Então você vai numa sinagoga que tem, Baruch Hashem, 15 Sifrei Torah. Qual que você vai pegar nesse Shabbat? Então aquele que você pegou é porque é o mazal dele. Então existe o mazal em tudo. Isso quer dizer que existe o mazal influenciando a nossa vida como um todo, em todos os detalhes. Diz a ética dos pais: En lechadam she'en lo sha'ah. Não existe um homem que não tenha a sua hora. Sha'ah. A sua hora significa o seu mazal. Cada um tem um momento em que o destino lhe sorri. Cada um tem o seu momento específico. E o Talmud até diz que quando você vê alguém que ele está com um mazal muito forte, se afasta um pouquinho, toma cuidado, não mexe com ele. Então a gente vê que existe essa influência do mazal. Não é para ficar com medo. Não existe duas pessoas que têm o mesmo mazal. Então cada um tem o seu momento, cada um tem a sua sorte, cada um tem a sua sorte em algo específico. Por que então cada um nasceu com o seu mazal? Porque cada um tem a sua função nesse mundo. Então um está com mazal num dia, outro no outro dia, um numa função, outro numa função. Um é para ser mais sanguinário, porque a gente precisa de cirurgiões, a gente precisa de chofer, precisa de moela, então ele tem mais essa característica. A gente precisa de pessoas que são mais caridosas, mais generosas, a gente precisa de todo mundo. Todos se completam. E Deus, o verdadeiro maestro, ele criou tudo perfeito. É só a gente não atrapalhar. E nós devemos seguir o nosso instinto e o nosso dom. Então se eu tenho um dom, eu não devo desperdiçar. Ele é um presente divino. Então eu tenho o dom da música, o dom da escrita, o dom da fala. Uso isso da melhor forma possível. No momento que o mazal não está tão forte, faz parte. Porque às vezes, ou sempre, os testes são para o meu bem, para me fortificar. Aqueles momentos mais frágeis é o momento de eu conseguir despertar uma energia interna maior. Então não tanto depender do mazal, mas depender do meu esforço. Então a gente vai intercalando esforço, mérito, mazal. Então um vai intercalando no outro e depende do momento. Só que nunca que o mazal vai influenciar meu livre-arbítrio. Eu posso sempre escolher fazer o bem ou fazer o mal. Quer dizer, o mazal ele é forte, ele me impulsiona, mas ele não é limitador e não é determinante. O que acontece? Eu vou ter uma certa força extra, uma certa deficiência em algo, e aí cabe o meu livre-arbítrio para escolher ser mais forte que o meu mazal. Não é para se render, nunca se render. Mesmo que um astrólogo, um sábio, alguém te fala mesmo que é comprovado que teu mazal é tal, então você tem mais dificuldade, mas nunca é determinante. Só lembrando uma coisa que eu falei semana passada, que foi o que me motivou esse curso e eu não expliquei. Eu falei que me perguntaram se eclipse lunar que teve, se é um mau sinal, que todos os povos e culturas dizem que é um mau sinal, e na verdade isso vem da Kabbalah, vem do Talmud, falando que sim, seria um mau sinal. Agora, o que significa que é um mau sinal? É dito que no momento que tem eclipse, seja lunar ou solar, ou qualquer outra, o momento da eclipse é o momento mais desafiador, o momento onde o mazal não está forte. Quer dizer que é o momento que nós temos que tomar cuidado e fazer coisas melhores. Parecido com o que nós vamos explicar, não sei se hoje ou semana que vem, do mês. Então você tem um mês melhor ou um mês mais difícil. Quer dizer que para me trancar em casa e ficar chorando? Não. Quer dizer que eu tenho que me esforçar mais. Então a pessoa que ela é mais nervosa e ela falou, não, é o meu signo. Não tem desculpa. Você vai ter mais esforço nessa área. E você é recompensado em outra coisa. Então o meu mazal é de riqueza. Agora riqueza é tudo na vida? O outro tem outro mazal para sabedoria, para saúde. Cada um tem o seu mazal e cada um tem um mazal que ele merece, que tem a ver com a missão da vida dele. E às vezes, quando o mazal está falando algo
não tão bom, é porque talvez Deus está falando naquele momento não. O que quer dizer não? Não agora, não você. Eu não entendo. Novamente, eu vou acreditar e me conectar a Deus, saber que Ele criou exatamente aquilo que é importante para mim e nada é mais do que eu aguento ou mais do que eu preciso. Mas o nosso mazal, ele é importante e ele começa 40 dias antes da concepção. 40 dias antes da concepção já está preenchida a nossa ficha. Se alguém quiser depois o website para achar a sua ficha cadastral. Lá está escrito o seguinte, Hélio, está escutando? Claro. Isso também está no Talmud, em outra passagem. 40 dias antes da criação, da concepção, está determinado aonde que essa alma vai ser depositada. Quem serão seus pais? Ele vai ser homem ou mulher? Vai ser Cohen, Levi, Israel? Qual religião? E assim por diante. É determinado com quem ele vai casar. Bat Ploni Leploni, filha de fulano com fulano. Sade Ploni Leploni, campo tal para campo tal. Qual vai ser a propriedade que você vai adquirir, ou as propriedades que você vai adquirir ou perder durante a vida? Beleza, força, inteligência e, resumindo, a tua vida toda está determinada 40 dias antes da concepção. Diz o Talmud, Tzadik verasha lo kamar. A única coisa que não está determinada é se você vai ser um tzadik, um justo ou um perverso. Em outras palavras, o livre-arbítrio, ele cabe a escolher fazer as mitzvot ou não. Eu não escolho com quem eu caso, eu não escolho onde eu trabalho, eu não escolho as pessoas, eu não escolho nada. Eu acho que eu escolho. Mas o que eu realmente escolho, meu livre-arbítrio, é fazer o bem ou não. Isso é uma aula à parte. Eu sei que eu falei uma frase muito forte, mas a gente vai deixar isso daqui para um outro momento. Aonde está meu livre-arbítrio? Eu escolho, Deus escolhe. É confuso, eu sei que é confuso. Vamos deixar em suspense para a próxima aula. Isso é 40 dias antes da concepção. Depois a gente falou que você, na gestação, tem influência dos planetas, pelo menos 7 meses da gestação. E no dia que você nasce, e na hora que você nasce, tem a influência do dia e da hora. Por isso que eu falei que precisa saber o dia que nasceu e a hora que nasceu. Lembrando que nós falamos semana passada, é proibido marcar cesárea para dia e hora que eu descobri que é boa. Isso é proibido pela Torá. Longevidade é determinada no dia do nascimento, porque de acordo com a época do ano que você nasceu. Quantos filhos você vai ter? Se vai ser menino ou menina e assim por diante. Então no dia do nascimento você preenche o resto da sua ficha e você entregue para o mundo com tudo pré-determinado. Com exceção de tzadik e rasha, se você vai fazer o bem ou não. Então, para que a astrologia? Eu acho que vale a pena a gente lembrar que, dentro do judaísmo, nem todos os sábios atribuem validade para a astrologia. O grande Maimônides, ele diz que a astrologia é besteira. Sim, ele escreve nos seus livros. Ele foi o grande codificador, filósofo, ele fala que a astrologia é besteira. Nachmanides, um outro grande sábio, fala que não, a astrologia é verdadeira, é proibida, mas é verdadeira. E vários outros grandes sábios também discutem. Vamos tentar conciliar os dois? Para que ter discussão? A gente não gosta de discussões. É aquela história daquela mulher que está assistindo um julgamento rabínico. O rabino vira para um e fala, você tem razão. E para aquele que está discutindo com ele, fala, você também tem razão. E aí a senhora não entende, fala, rabino, como pode ser que esse tem razão e aquele tem razão? A senhora também tem razão. Nós procuramos no judaísmo conciliar, se é possível conciliar, está escrito em Marbi Machlokot Be-Israel. Nós não fazemos discussão, discórdias à toa. Você tem sim divergências grandes entre os sábios, mas se é possível conciliar os dois, vamos conciliar. Então, achei isso incrível. Escutei isso daqui essa semana, pesquisando, uma conciliação dos dois.
significa que o Maimônides, ele diz em Mazala Israel, desculpa, que ele fala que a astrologia é besteira. A astrologia que levaram para ele ver, ele viu e falou que é besteira. Ele não sabe o Talmud? O Talmud fala sobre a astrologia verdadeira. O que ele disse que a astrologia que existia, ou não sei se era quando ele estava na Espanha, ou quando ele estava mais adiante na vida dele, em Marrocos, no momento que apresentaram para ele um estudo astrológico, ele falou, isso é besteira. Então com isso faz todo o sentido. O Maimônides também concorda que existe mensagem nas estrelas. Está ficando tarde, mas apenas um exemplo para a gente entender isso. Hoje quando a gente fala de astrólogos, então está cheio de charlatão por aí. Mas estamos falando na época que existiam, pode ser que até hoje também existem pessoas sérias, não quer dizer que é permitido novamente, mas na época do Egito, a astrologia era muito forte, muito forte. E os astrólogos, cada rei tinha seu astrólogo, ou equipe de astrólogos. Então, os astrólogos do faraó, eles viram para o faraó e falam, hoje vai nascer o salvador do povo judeu. E ele vai ser morto pela água. O que faz o faraó? Chama as parteiras e determina que todos os meninos devem ser afundados no Nilo. E com isso ele resolve a ameaça contra ele. Pela ironia do destino, Moshe Rabbeinu, ele é criado dentro do palácio real. Ele morre pela água? Sim. Ele morre porque ele bateu na pedra para sair a água. Os astrólogos viram, mas eles não souberam interpretar. Eles viram que Moshe Rabbeinu seria morto por uma falha, alguma coisa ligada à água. Não estava escrito que era a água do Nilo. Foi a água da pedra mais adiante. Então ele diz, Reu, tem várias ideias. O faraó ele fala, estou vendo sangue no deserto. Sim, ele viu sangue no deserto, mas não era assassinato. Era o sangue do Brit Milá que todos fizeram no deserto. E assim por diante. Então, nós temos astrólogos muito renomados. Imagina só, o Egito era a potência da época. Os astrólogos do faraó, então provavelmente eram os melhores astrólogos do mundo. Só que mesmo eles não conseguiram codificar exatamente o que está nas estrelas. Então Maimônides fala, astrologia é besteira. Quer dizer, esse estudo que vocês estão apresentando aí é besteira. Que existe astrologia? Lógico que existe. É o último estágio onde passa a energia divina. Estamos finalizando. Então eu quero explicar por que tanta gente cai no horóscopo, na astrologia e fica ligado com isso. Então a primeira coisa é o seguinte: se você lê de manhã no jornal que hoje você não vai ter sucesso, então com certeza você vai ficar deprimido e não vai ter sucesso no dia. Como dizem nos cursos de coach, não é, Miriam? Então, se você acredita que vai dar certo ou não acredita que vai dar errado, você está certo. Então, na realidade, se você lê aquilo, vai te influenciar. Então, no final das contas, não tem muita validade o que está escrito lá. Mas o mais interessante, falando interessante, é um artigo da Super Interessante que eu li. E ele fala o seguinte, ele tem um artigo longo, mas ele traz aqui uma explicação de um homem cético chamado Michael Shermer. Ele diz o seguinte: por que a astrologia funciona, as pessoas acham que funciona? Que nós temos dois mecanismos psicológicos: o viés de confirmação e o viés de retrospectiva. Então o primeiro é a tendência a preferir informações que combinem com aquilo que já sabemos ou acreditamos. Então quando você lê lá todo aquele negócio extenso, você lê só aquilo que te interessa. E a segunda coisa é o viés da retrospectiva. Nós lembramos com mais facilidade dos acertos do que dos erros. Então vamos dizer que Susan Miller, ela chega e fala que você vai fazer uma viagem daqui 3 semanas. Se você fizer a viagem, você vai falar, ela disse. Se você não fizer a viagem, já esqueceu o que ela falou.
Então, as pessoas encaixam suas vidas nas previsões astrológicas e não ao contrário. Você provavelmente se lembra muito mais dos palpites certeiros que deu no bolão da Copa do que da maioria dos erros que passaram batidos. E aí ele fala o seguinte: graças a esses dois mecanismos cerebrais, pessoas têm a impressão que a astrologia acerta na mosca. Então ele traz aqui uma experiência do francês Michel Gauquelin, que nos anos 60 ele fez uma prova que é tudo besteira. Ele pegou 500 pessoas e ele chamou eles e estudou a vida deles e falou: vou dar para cada um de vocês o seu mapa astral. Não vai ser o experimento que eu vou fazer com vocês. Aí ele deu para eles, para cada um em separado, o seu mapa astral. E no texto tinha a frase: você é caloroso, você é organizado, você é dedicado aos outros. Resultado: 500 pessoas, 94% dos participantes disseram se identificar com elas. Disseram que o mapa astral está perfeito. O que eles não sabiam é que todas haviam recebido o mesmo texto, baseado no mapa astral de um serial killer com 20 mortes no currículo. Depois, se vocês quiserem, vocês procuram na internet. Mas ele finaliza uma coisa interessante. Ele fala: o principal motivo que as pessoas gostam de um astrólogo ou uma astróloga é que normalmente quem está procurando isso, ele está vivendo um momento conturbado, ele está inquieto. E ele quer saber o que o planeta vai falar, assim por diante. Então, no final das contas, ele conseguiu uma pessoa que vai escutar ele. É uma pessoa normalmente mais sensível, que tem mais habilidades interpessoais. E eles têm algum conhecimento, sim, existe estudar, até mesmo pela fisionomia, existem vários estudos que dá para você conhecer mais sobre o caráter humano. Então eles têm chance de poder te ajudar, mas não é tanto porque eles leem as estrelas, é mais por outras habilidades. Então eu achei super interessante, esse artigo é super interessante. Mas, pelo judaísmo, nós sim temos o mérito do autoconhecimento. Então hoje nós conseguimos já falar sobre o dia e a hora. Ainda falta falar sobre os meses. Ontem alguém me falou que, felizmente ou infelizmente, está fazendo um curso de astrologia. Esse curso é de 2 anos. Então, não dá para a gente acabar em 2 aulas, mas em 3 aulas vamos tentar acabar o básico. Mas, antes de finalizar, primeiro que eu gostaria que todo mundo, no final, preenchesse pelo menos o que a gente já sabe hoje, que é o nome, a data de nascimento e a hora. E eu queria finalizar com o seguinte: como a gente pode mudar o nosso mazal? Então, isso tem que vir antes de a gente fechar o mapa astral, porque eu vou chegar, pode ser que não vai me satisfazer o meu mapa astral. Então, eu preciso saber, já para ficar tranquilo até a próxima semana, como eu posso mudar o meu mazal. Então, o mazal, como nós falamos, o mazal, ele é uma corrente de energia que ela vai descendo até chegar a mim. E essa corrente de energia, ela vai influenciar tudo. Tudo que vai acontecer com a minha vida. Se eu vou me dar bem com a minha esposa, se eu vou me dar bem com meu marido, com meus filhos, ou nem tanto. Se eu vou me dar bem com a minha sogra, tem pessoas que conseguem, ou nem tanto. E se eu vou me dar bem no trabalho ou não, se eu vou ser o chefe, se eu vou ser empregado, e assim por diante. Tudo isso está influenciado pelo meu mazal. Está acabando. A lista é extensa. Se eu vou ser bom de xadrez, se eu vou ser bom de futebol, tudo tem a ver com o meu mazal. Mas como nós já explicamos aqui, se meu mazal diz que eu vou ser ruim de futebol, se eu me esforçar muito eu vou conseguir ser bom, e assim por diante. Então, o esforço e o treino sim chegam ao mesmo resultado. Então, para um é mais fácil, para o outro é mais difícil, não é determinante. O que nós devemos lembrar é que não tem uma pessoa que tem um mazal igual a outra. Cada um tem o seu mazal e cada um tem que estar feliz com o seu mazal, que isso determina a sua missão na vida. Mas uma coisa segunda que é importante é o seguinte: o mazal
ele não vem num vácuo. Nós podemos mudar o nosso mazal. Nós podemos fortificar o nosso mazal. E nós estamos falando isso no momento certo. Nós estamos entrando agora um mês de preparação para Rosh Hashanah. É dito que em Rosh Hashanah é determinado o que vai acontecer no meu próximo ano. É dito quanto eu vou ganhar, quanto eu vou perder, quanto a energia positiva eu vou ter, quanto nem tanto, quanto a inspiração, e assim por diante. Está tudo determinado em Rosh Hashanah. Então, de acordo com o meu comportamento em Rosh Hashanah, assim vai determinar o meu ano. Muitos acham que é Yom Kippur. Yom Kippur já é um pouco tarde para resolver as coisas. Rosh Hashanah é o momento certo para nós determinarmos como vai ser o ano. Rosh Hashanah é a cabeça do ano, é o cérebro do ano, são 48 horas muito importantes e determinantes para o resto da minha vida. Se Deus quiser, vamos ainda ter uma aula daqui 2, 3 semanas, exatamente em sequência, a astrologia, para saber como intensificar e maximizar o efeito de Rosh Hashanah. Então o que nós vemos aqui? Que através de esforço, através de tefilá, de oração, através de bons atos, eu posso mudar o meu mazal. Então, em vez de ficar falando que eu sou um shlei mazal, sou uma pessoa que não tenho sorte, eu devo focar em potencializar o meu mazal. E aqui vem uma coisa interessante. Shinui Hashem. É dito que mudar o nome muda o seu mazal. Isso está baseado na história bíblica que nós falamos. Avraham não tinha filhos. Deus falou para ele, Avraham não tem filhos, mas Avraham tem filhos. Sarai não tem filhos, mas Sará tem filhos. Então, na hora que mudou o nome, isso trouxe as brachot. Uma coisa pessoal. Quando meu pai estava muito doente, quando ele teve AVC, depois deu complicação, fiquei sabendo só há pouco tempo que naquele momento ele estava só com 15% de chance de sobreviver, muito bastante crítico, muito delicado, e agora eu nem conseguia pensar, mas alguém tomou a decisão de trocar, aumentar o nome dele. O nome dele é Abraham Tzvi, colocaram Chaim Abraham Tzvi. E foi incrível, na hora que fizeram a mudança do nome, foi quando o corpo, depois de 20 horas, começou a responder. Então, fato concreto que eu acompanhei, o poder da mudança do nome. E quando a gente fala de mudança de nome, não precisa ser especificamente mudar o nome. Pode ser mudar a personalidade. Quando eu mudo a minha personalidade, eu não sou mais aquela pessoa. Então você chega e fala, você é tal pessoa. Não, eu sou outra pessoa. Todo e qualquer um de nós pode a qualquer momento se tornar outra pessoa. Não, ele é conhecido como uma pessoa nervosa. Eu posso mudar. E por isso que é proibido você chegar para alguém e falar, eu lembro você na infância. Proibido. Proibido. Eu não posso lembrar para alguém algo que envergonha ele. Se ele não se importa com isso, tudo bem. Mas se é alguma coisa que já não é mais ele, e a gente acredita em mudança. Essa pessoa fez essa coisa, então ele está taxado, infelizmente a sociedade taxa ele e já não dá mais a chance dele mudar. Mas nós acreditamos sim no poder da tshuva, e também tem a ver com esse momento de preparação para Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é um momento de transformação. Uma transformação positiva com alegria, que também vamos explicar. Se Deus quiser, até Rosh Hashanah, a gente vai cobrir todos esses pontos para a gente chegar pronto para poder aproveitar ao máximo esse ano que vai entrar. E existe também mudar o nome do local. Isso é interessante. O Zohar, ele conta uma história de um lugar que estava tendo uma epidemia, muitas mortes, e convidaram um rabino, Rav Acha, para ir para lá, e ele fez lá um processo cabalístico com a leitura do incenso, o Ktoret, não vamos entrar nos detalhes. E ele pegou e mudou o nome da cidade. A cidade se chamava Kfar Tarsha, uma aldeia de Tarsha. Tarsha quer dizer uma pedra dura. E ele transformou em Mata Márcia, em uma cidade de piedade, de compaixão. E mudou o mazal da cidade e acabou com a epidemia. Só que Deus se revela para ele e fala o seguinte: amigo, o que você fez?
Você está procurando atalhos? Você mudou o nome da cidade, acabou com a epidemia, mas aqui a gente está precisando resolver as coisas, porque o comportamento não combina. Se você quer fazer algo efetivo, trabalhe as pessoas, e não o nome da cidade. E aí ele fez um processo de tchuvá, ele ensinou para as pessoas a retificarem os seus atos, e aí sim a cidade ficou perfeita, porque as pessoas também mudaram. Então, resumindo, como que eu posso mudar o meu mazal? Eu devo mudar o meu nome. Quer dizer, mudar o meu nome é mudar a minha personalidade, mudar o meu comportamento, e com isso eu posso sim mudar o meu mazal. E para finalizar, agora é verdade, um detalhe dessa história diz o seguinte: quem foi que respondeu pela essa mudança? Não foi as pessoas sozinhas que chegaram e fizeram a mudança. A mudança se deu por um grande homem chamado Ravaha, que ele foi na cidade e ele inspirou as pessoas. E aqui eu quero finalizar com a importância de pedir para um grande homem intervir perante Deus ao meu favor. Então aqui entra o conceito de um Rebbe. Então pedir para um Rebbe é o momento que eu estou pedindo para ele me ajudar a me mudar. Porque no final das contas, um Rebbe ele vem para esse mundo justamente para ajudar as pessoas, não é para retificar a sua alma. A alma dele já é completa. Ele está aqui para nos ajudar a nós atingirmos o nosso máximo. E por isso que nós costumamos também, perto de Rosh Hashanah, ou ir pessoalmente visitar o túmulo do Rebbe, no caso, ou mandar uma carta. Então, se Deus quiser, daqui uma semana, um grupo daqui está saindo para visitar pessoalmente o túmulo do Rebbe, a sinagoga do Rebbe. Então, já deixo aberto para quem quiser preparar uma carta de pedidos para um ano bom. Nós vamos estar lá em Elul, já um mês de preparação para Rosh Hashanah. E no momento que a gente pede ajuda para uma pessoa iluminada, a gente pede ajuda para a nossa cabeça, o Rosh Bnei Israel, a cabeça do povo judeu, isso ajuda a nós conseguirmos a nossa mudança. Mas novamente, não adianta só pedir para o Rebbe resolver para mim. Eu preciso fazer por onde? Eu preciso fazer a minha parte. E por isso que na carta, que a gente pede por muita coisa, mas a gente também já escreve alguma coisa que eu pretendo melhorar. Então eu vou, sem compromisso, melhorar tal ato, que isso daqui vai ser um veículo para poder atrair as brachot, mostrando a boa vontade, mostrando que eu sim quero melhorar e pedindo ajuda para que o Rebbe intervenha perante o Criador para que eu possa melhorar. Então, resumindo, nós sim devemos saber da influência dos astros. Nós temos momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, e ficou faltando uma coisa muito importante, que é a influência dos meses, os meses judaicos. Como nós já falamos, já que Deus ele queria que tivesse 12 meses, então ele já criou com 12 signos, então tem uma ligação muito forte entre os 12 meses, as 12 tribos, cores, animais, tem muita coisa interligada. Então eu quero deixar uma aula específica para tudo isso. Então semana que vem, se Deus quiser, nós vamos finalizar. Mais para a gente ganhar tempo, Baruch Hashem, aqui tem mais de 60 pessoas, a gente não vai conseguir pegar um a um. Então eu vou pedir um favor, para todo mundo preencher essa ficha, deixar aqui certinho. Então preenche o dia que nasceu, o mês e o ano na data gregoriana. Preenche a data, o horário. Preenche o mês judaico, se vocês conseguiram já saber o mês judaico para facilitar, coloca o mês judaico. Se não souberem, deixa que a gente vai calcular. E podem confiar, pode deixar tudo comigo. E se Deus quiser, eu vou trabalhar essa semana, para a semana que vem entregar isso, para a gente poder finalizar o que significa cada mês. Obrigado a todos. Viu, amor?